Estamos aqui com mais uma aula para finalizar aí a lição de número 13, finalizando esse quarto trimestre do ano de 2022. Já quero desejar a você um Feliz Natal, um próspero ano novo, muita felicidade, muita paz. E aí que nós vamos estar encerrando aí com o tema Glória e Triunfo do Servo. Quero pedir a você, se inscreve no canal, deixa seu like, vem participar juntamente conosco dessa empreitada. E agora nós vamos aqui iniciar a lição de número 13. Lição de número 13, Glória e Triunfo do Servo, Marco número 16. Esse é o capítulo que nós vamos utilizar. Leitura bíblica para estudo do capítulo 16, do 1 ao 20. Como de sempre, essa é a revista que nós utilizamos. Estamos estudando o Evangelho do Servo Sofredor e já no próximo primeiro trimestre do ano de 2023 vamos estudar Juízes e Ruth e você vai acompanhar aqui no nosso canal, tá certo? Textuário e verdade prática, introdução e os pontos. Vamos para o nosso textuário. Textuário. Ele, porém, lhe disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinha posto. Verdade prática. Ser cristão é seguir as pegadas do Cristo ressurreto, confiando naquele que tem todo o poder nos céus e na terra. O nosso Cristo, ele vive. Ele não é um Cristo morto, mas é um Cristo vivo. Então nos apeguemos a esta palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Nossa introdução. No último capítulo do Evangelho de Marcos, o servo sofredor rompe os grilhões da morte, restaura a comunidade de discípulos e assenta-se triunfante à destra do Pai. A narrativa demonstra que Jesus vive e reina para todo sempre, tendo toda a autoridade nos céus e na terra. Os nossos pontos. Primeiro ponto será ressurreição, com 3 subpontos. Amor transbordante. Cristo vive. Primeiras testemunhas. Ponto 2, aparições. Transformação, incredulidade, diversas aparições. E 3, ascensão, grande comissão, a destra de Deus, sinais. E aí a nossa aplicação pessoal. Já vamos aqui entrar no primeiro ponto da nossa aula. Ressurreição. Ele não está morto, ele vive, ele ressuscitou. Primeiro tópico. Amor transbordante. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despertar do sol, foram ao túmulo. Todos os discípulos abandonaram Jesus. Mas existiam mulheres de fidelidade exemplar. Serviram-no durante todo o seu dinâmico ministério e também se dispuseram a acompanhar tanto a agonia da cruz quanto o silêncio do sepultamento. Pessoal, uma coisa muito interessante, tá certo? As mulheres, elas ajudaram muito a Jesus no seu ministério. Vem cá para nós também, né? Se você analisar hoje, pelo menos 75% ou mais da igreja hoje, ela é composta por mulheres, tá certo? Então a Bíblia, ela também dá uma ênfase a essas mulheres, principalmente essas mulheres que estiveram acompanhando a Jesus Cristo, né? E teve uma mulher que esteve com ele do seu nascimento até o momento em que ele foi crucificado, que foi, claro, a sua mãe, tá certo? Como um ato de devoção, antes do funeral, os judeus ungiam os corpos com óleo misturado com mirra e aloes. Sabendo que José de Arimateia e Nicodemos cuidaram às pressas do corpo de Jesus, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram essências aromáticas e logo cedo, no domingo, foram ao sepulcro para
perfumar o corpo do Senhor. Últimas a saírem do Calvário, primeiras a chegarem ao sepulcro. Amor transbordante pelo servo na alegria e na tristeza. Olha só o cuidado que essas mulheres tiveram, né, de fazer esse processo. Só quando elas vão chegar lá, né, no túmulo, elas vão ter uma surpresa, porque o túmulo está vazio, porque ele ressuscitou. E essas mulheres, elas estiveram desde o momento da crucificação até o primeiro instante do primeiro dia para ver o corpo, mas ele já havia ressuscitado. Ponto 2. Cristo vive, e eu creio nisso, que a razão de nós estarmos vivos hoje é porque ele vive. Ele, porém, lhe disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Veio de lugar onde tinha posto. Para impedir a entrada de ladrões ou animais, os jazigos eram fechados com rochas circulares. Logo, como de costume, seria necessário um grande grupo de homens, na verdade, fortes para rolar a pedra e abrir o sepulcro. Recorde-se que os discípulos de Cristo estavam escondidos. Por isso, ao longo da caminhada, aquelas piedosas mulheres indagavam-se: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Ou seja, os discípulos fugiram, deixaram Jesus sozinho. E aí essas mulheres indo ao sepulcro, elas estavam se perguntando, né? Quem é que vai nos ajudar a tirar essa pedra? Ou seja, não tinha homens ali para poder ajudar essas mulheres, e elas possivelmente não conseguiriam, já que ficavam indagando entre si. Marcos é o único que registra esse diálogo. Mas ao chegarem, surpreende-se: a pedra já estava removida. Em Marcos, a menção de que a pedra era muito grande implica que a rolagem da rocha foi obra divina. Percepção confirmada e detalhada por Mateus, inclusive relatando o desmaio dos guardas que vigiavam o sepulcro de Jesus. Focando em apenas um dos anjos, Marcos anuncia com extrema simplicidade o evento-chave do cristianismo. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. A morte não tem poder para vencer a vida. Deus o ressuscitou. Jesus é o Filho de Deus, Salvador e Senhor. A Bíblia deixa claríssimo, eu não tenho dúvida nenhuma, que o Senhor ressuscitou, Ele vive, está entre nós e reina para todos sempre e por toda a eternidade. E que breve virá buscar a sua amada igreja, para a glória de Deus. Já o tópico de número 3, primeiras testemunhas. Aqui tem um negócio bem bacana que nós vamos comentar aqui. Mas ide dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vá adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como eles vos disse. Afirmada a ressurreição de Cristo, o anjo convida as mulheres a ver o sepulcro vazio. Pessoal, olha uma coisa interessante, né? As mulheres entram na história quebrando aí esse paradigma. As mulheres não tinham tanto mencionamento a respeito delas nas escrituras do Antigo Testamento. São poucas as mulheres que se destacam. Então o que acontece? Deus já tinha preparado tudo para que uma mulher viesse fazer esse registro. Porque se fosse um dos discípulos, eles poderiam dizer: ah, tá mentindo, é mentira. Mas não, essas mulheres vieram e aí elas entram em cena trazendo aí um destaque. Em seguida, proclama a palavra cheia de encorajamento. Ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vá adiante de vós para a Galileia. O pecado entrou no mundo pela mulher, mas por ela chegou a vir o Salvador. Então o que acontece, pessoal? Aqui o anjo está dizendo: olha, vai lá, diz para Pedro, diz para os discípulos que Jesus vai lá
vai ter um encontro com eles, vai aparecer perante eles. E o autor está dizendo o seguinte: olha, o pecado veio através da mulher, mas também o Salvador veio aí também através de uma mulher, tá certo? Mas quando a gente vai ler a Bíblia, né, a Bíblia diz que o pecado ele veio através de Adão. E aí Cristo, né, é que veio para dar essa salvação a todos nós, tá certo? Por quê? Porque a ordem foi dada foi a Adão. A mulher caiu, pecou, mas a ordem tinha sido dada a Adão, e a gente pode falar isso em um outro momento. E a propagação primeira da ressurreição, estonteante sabedoria divina, uma sabedoria divina, esplêndida, algo extremamente grandioso, né? No mais, tudo muito familiar. Jesus havia dito que após a ressurreição os reencontraria na Galileia. Também já havia afirmado que a essência do discipulado, na verdade, a essência do discipulado consistia em seguir as suas pegadas, ou seja, eles deveriam dar esta continuidade, que é o que? Em levar a mensagem e fazer o ide, como o Senhor até mesmo menciona e está registrado em Marcos, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Ou seja, dar continuidade nessas pegadas. A referência específica a Pedro é de uma riqueza espiritual comovente, mesmo sua chocante deserção. Não impediu que o primeiro movimento do Jesus ressurreto fosse um explícito e restaurador ato de perdão, colocando em prática seus ensinamentos. O que acontece, pessoal? Pedro errou, vacilou, mas Jesus o perdoou. Por quê? Porque Jesus não estava olhando o lado negativo de Pedro. Jesus estava vendo o seu potencial, o que Pedro seria, o que Pedro representaria para nós hoje. Então Jesus estava vendo esse lado. Muitas das vezes nós vemos mais o lado negativo, vemos mais os defeitos e não vemos o potencial das pessoas. E Jesus estava ali disposto a perdoar a Pedro, sabendo que Pedro seria aí um grande exemplo futuramente, um servo a qual levaria esta palavra, a propagação do Evangelho. Todavia, a missão de testemunhar a ressurreição encontraria sérios obstáculos. Primeiro deles, psicologicamente, as mulheres ficaram atordoadas com aquela experiência sobrenatural. Ixi, como assim ressuscitou? Né? O anjo aparece dizendo que Jesus ressuscitou, então elas poderiam estar imaginando ver coisas, né? Por aquele momento. O ponto 2. Culturalmente, à época, o testemunho de mulheres era menos confiável que o de homens. Pessoal, beleza, o de mulheres era menos confiáveis. Mas se os homens viessem testemunhar, e principalmente fossem os seus discípulos, aí o que aconteceria? Cairia no descrédito. Diriam que eles estavam mentindo. Mesmo que esses não fosse tão confiável, mas era mais provável acreditar no testemunho dessas mulheres do que viesse algum discípulo que estava ali com Cristo. E o C, espiritualmente, ao que parece mesmo a visitação de anjos no sepulcro vazio, falou em estimular fé. O resultado, medo, fuga e desobediência. Pessoal, não era comum isso estar acontecendo, não acontecia direto. Hoje a gente vê muito as pessoas nas igrejas, né? Aí eu tô vendo um anjo, tem um anjo aqui, tem um anjo acolá, tem um anjo não sei aonde. Enfim, não vou entrar nesse detalhe. Mas não era alguma coisa comum. Então, para aquelas mulheres era algo surpresa. Então, até essa parte espiritual, essa parte da sua fé, ela foi aí testada, foi provada, tá certo? Já o ponto de número 2, aparições, os momentos das aparições. Primeiro, transformação. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelia 7 demônios. Olha só. Depois de algum tempo de reflexão, Maria Madalena é a única que consegue romper esses duros limites
e corre para contar a Pedro e João o que havia descoberto. Demorando-se um pouco no túmulo, depois que eles partem, nesse instante o próprio Senhor aparece, propiciando-lhe encontro memorável. Olha que privilégio, olha que honra Deus deu a esta mulher que estava ali, de ver ali o próprio Cristo em um particular, ressurreto. Isso aí eu creio que foi não só um simples ato memorável, mas um super ato memorável. Enquanto aquela mulher viveu, ela não esqueceu dessa cena. Maria Madalena é a primeira a encontrar-se com Jesus ressurreto, tá? Deixando claro. Sim, justamente ela, de quem o Senhor outrora havia expelido 7 demônios, que outrora havia libertado essa mulher de uma prisão demoníaca, de uma casta demoníaca, né? Eis o milagre da transformação. Aquela que um dia aninhou dentro de si diversos seres malignos, agora portará as boas novas da ressurreição de Cristo. Ou seja, aquela que estava possessa, cheia de demônios, agora foi transformada, restaurada, foi purificada, foi liberta pelo Senhor. Já não mais os demônios estariam sobre ela, mas o próprio Espírito Santo, o Espírito de Deus, estaria agora fazendo morada e habitação na vida dessa mulher. E agora ela vai aí com as boas novas da ressurreição de Cristo. Se você crê, o Senhor também pode sim fazer isso na sua vida. O Evangelho não é uma ideia nem filosofia, mas o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Mais tarde, as demais mulheres também teriam seu próprio encontro pessoal e restaurador com o Senhor Jesus. Eu digo assim, o Senhor, Rei dos Reis, Jesus Cristo, o Nazareno ressurreto. Oh, glória a Deus, aleluia. Ponto 2. Incredulidade. Tava até bacana, né? Tava uma aula bacana, agora vamos ter que falar de incredulidade. Tava numa sintonia até boa. Mas vamos lá. Tem que acontecer isso, acontece em nosso meio, por que não aconteceria naquela época? Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Olha só, meu irmão. Jesus prometeu, disse que ia ressuscitar, disse que estaria no meio deles. Aí a mulher vem e conta, eles não acreditam. A postura ousada de Maria Madalena contrasta com a reação insistentemente cética dos discípulos. Ou seja, naquele momento, o ceticismo tomou conta. Eles não acreditaram, eles não confiaram no que aquela mulher estava dizendo. Desprezaram o testemunho de Maria Madalena e das demais mulheres. Também não creram no testemunho da dupla que encontrou com o Senhor no caminho de Emaús. Que passagem belíssima essa de Emaús, né? Jesus encontra aqueles 2 homens, está no meio deles, e eles não percebem que era o Senhor, até que no partir do pão, tendo dado graça, os discípulos ali começaram depois a indagar, não ardia em nosso coração, né? Quando aquele homem falava, e ali eles entendem que aquele homem era sim o Senhor Jesus. Jesus enfim aparece e censura-lhes a dureza de coração, confirmando os testemunhos anteriores. E mesmo assim, não sem antes muita resistência em aceitar que verdadeiramente o próprio Cristo estava entre eles. Até isso ainda tiveram essa resistência, né? Mas Jesus ele repreende isso entre eles, para que eles viessem crer e não ficar duvidando. O testemunho da igreja a respeito da ressurreição de Jesus é o testemunho do próprio Senhor ressurreto. Impressiona a indisposição dos discípulos em crer naquilo que tantas testemunhas relatavam com convicção, que as Escrituras sinalizavam com clareza e que o próprio servo
previa expressa e reiteradamente já havia dito que aconteceria. Jesus já tinha falado que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Só que ainda havia dúvida, pessoal. Eu até entendo, hoje é muito fácil, né? A gente até querer criticar os discípulos, porque hoje a gente tem a Bíblia, tem toda a história, né? Tem todo o contexto para falar, mas aqueles homens não tinham. E hoje nós não estamos passando ainda, né? Pode acontecer que futuramente venhamos passar uma perseguição como eles passavam. Então eles estavam esperando alguém que viesse resolver o seu problema de imediato. Mas Jesus apresenta para ele um reino espiritual. Então eles ficaram até mesmo desacreditados. Será se ressuscitou mesmo? Será se é verdade? Eu consigo até entender isso. Mas para nós hoje é muito fácil pegar a Bíblia, ler, né, e fazer essa crítica aos nossos irmãos. Se nós estivéssemos lá, seríamos assim? Também duvidaríamos? Ou acreditaríamos de cara que realmente Jesus teria ressuscitado? Não importa quantas experiências espirituais tenhamos vivido, a fraqueza de fé desses privilegiados homens que andaram lado a lado com Jesus constituiu um eloquente alerta para permanecermos vigilantes na luta contra a catástrofe de incredulidade. Ou seja, isso aqui é um exemplo para nós. A vivência que esses homens tiveram, andaram com Jesus, estiveram com Jesus, ouviram palavras de Jesus, comeram com Jesus, viajaram de barco com Jesus, mas seu momento de fraqueza. E muitas das vezes nós queremos, porque eu oro, porque eu jejum, eu me consagro, eu estou na oração, eu estou no monte, eu estou na vigília, eu estou não sei o que, não estou não sei o que. Tome cuidado. A Bíblia diz: aquele que está de pé, olhe para que não caia. Você não conhece a sua fraqueza, mas Deus, ele conhece. Então, entenda bem isso. Peça para que o Senhor lhe guarde e lhe livre do mal. Ponto 3, tópico 3, né? Diversas aparições. Muito bom. Depois disso, manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam, né, caminhando para o campo. Após ressurreto, acontecera registradas na Bíblia, né? Pelo menos 11 eventos de aparições de Jesus antes da sua ascensão. Antes de Jesus subir assunto aos céus, nós temos pelo menos aí 11 registros na Bíblia Sagrada sobre aparições de Jesus antes de subir, né, assunto aos céus. Confira-se a Maria Madalena, ao grupo de mulheres, a Pedro, aos 2 discípulos no caminho para Emaús, aos discípulos em Jerusalém, a Tomé e aos outros, aos 7 juntos ao lago, aos discípulos no monte, a 500 seguidores, a Tiago e aos discípulos quando da ascensão. Se quiser bater um print, deixar guardadinho no seu celular, nunca mais você vai ter dúvidas sobre isso aqui. As 11 aparições registradas na Bíblia antes de Jesus subir assunto aos céus. As aparições de Cristo foram centrais para a pregação na igreja primitiva e para seu ensino. Jesus promoveu essas aparições durante um período de 40 dias, ou seja, num espaço de 40 dias aconteceu essas 11 aparições. Ponto 3, está quase acabando. Ascensão. Jesus vai subir assunto aos céus. Grande comissão. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Uma vez cumprindo seu ministério terreno, não havia mais razões para Jesus permanecer fora de casa, fora do céu, né? Antes, porém, o Senhor restaura a comunidade de discípulos, bem como sua chamada missionária, constituindo-se, enfim, como seus genuínos embaixadores nessa terra. Com efeito, a palavra deve ser pregada a todas as criaturas e em todo o mundo. Pessoal, 2 detalhezinhos, tá? Embaixadores e criaturas, para nós fazer aqui um comentário. Embaixadores, nós, onde nós estivermos, seja qual cidade for, seja qual país for, seja continente for,
Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos aqueles que representamos Cristo naquele lugar. Claro que a gente vai encontrar algumas restrições, algumas dificuldades para pregar o Evangelho, mas nós não podemos deixar de representar a Cristo, tá certo? E criatura. Entenda uma coisa, toda a Bíblia diz que todos foram feitos criaturas de Deus. Mas quando confessa a Cristo, quando aceita Jesus, aí nós passamos a nos tornar filhos de Deus. Então todos os seres humanos são criaturas porque foram criados por Deus. Mas quando confessa a Cristo, torna-se filho de Deus. É o que diz a palavra do Senhor. Porque veio para os seus e os seus não receberam. Mas todo quanto recebeu, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus ao que crê aí no seu nome, ao que creram, né, no Senhor Jesus Cristo, tá certo? Discípulos de todas as nações deverão ser formados e batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá certo? É certo que a palavra de Deus é espada de dois gumes. Gera vida, mas também sentencia com a morte. Entretanto, como afirma David Mullen, para a igreja, optar pelo silêncio é um perigo maior que a perseguição e a morte. O evangelho só será boas novas se for compartilhado. Ou seja, o que ele está dizendo? Que o silêncio, o não pregar, o se calar, o se esconder, é muito pior. É um perigo muito maior do que uma perseguição e do que uma morte por Cristo, tá certo? Porque sim, esses homens morreram pregando o evangelho, não se omitiram, preferiram passar lutas, provas, perseguições, até mesmo ao ponto de entregar a própria vida por não negar a Cristo, para que essa palavra chegasse até nós. Você tem noção de quantas pessoas já morreram para que esse evangelho chegasse a mim e a você, para que nós estivéssemos estudando hoje? Reflita. Logo, não podemos ser tímidos ou negligentes na tarefa de, com amor e sabedoria, pregar o evangelho a todos, em qualquer lugar e a qualquer tempo. Antes, pelo contrário, devemos estar sempre preparados para ser boca de Deus, com a firme convicção de que Jesus está conosco. Lembra que ele diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos? E garantia a eficácia de sua palavra por meio de sinais que acompanharão os que creem. Ou seja, se você crê, os sinais o acompanharão. A destra de Deus, aqui Jesus vai subir e vai estar lá à destra do Pai. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. As aparições e desaparições de Jesus depois da ressurreição foram instantâneas. A ascensão, porém, foi gradual, né? Jesus nas aparições aparecia, falava, depois saía, era só aquele instante. Mas o momento da sua ascensão, ele sobe e as pessoas podem ver e podem o contemplar, né? Varões galileus, né? Esse mesmo Jesus que vi subir a céu, o dia é o mesmo voltará, e nós queremos dessa forma. O mesmo Senhor que subiu vai voltar para buscar a sua igreja. Sua partida da terra deu-se com uma lenta e emocionante subida. Assim como a sua entrada ao mundo foi uma descida. Igualmente, como sua entrada no mundo foi sobrenatural, assim também foi a sua partida. A ascensão de Jesus marcou a conclusão de seu ministério na terra e o começo de seu ministério no céu, agora como sumo sacerdote e advogado de seu povo. João diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem advogado junto com o Pai para advogar a vossa causa. Tá certo? Mas um dia ele também estará como juiz para julgar todas as nações, para julgar a terra. Importante lembrar que para os judeus não haveria novidade em um grande herói
ascender visivelmente aos céus, como ocorreria com Elias, tá certo? Já havia acontecido com Elias. Um pouquinho diferente, claro, né? Mas Jesus não subiu, como também foi recebido nas alturas, e assentou-se à destra de Deus. Ou seja, lugar de suprema honra e autoridade, tanto no céu quanto na terra. Elias foi tomado pelo Senhor, num translado, foi arrebatado, foi tomado. Jesus vai subindo de uma ascensão, todo mundo vai vendo Jesus subindo, aquela coisa linda, e o próprio Pai o recebendo no céu e o colocando ele em lugar de destaque, colocando ele numa posição de autoridade, numa posição de poder à destra de Deus. Jamais houve alguém cujo nome fosse digno de tamanha exaltação. Todas as coisas do universo estão debaixo dos pés de Cristo exaltado. Não esqueça isso. Se você se acha porque prega bem, porque dá uma boa aula, porque canta bem na igreja, deixa eu só te dizer, tudo está abaixo dos pés de Cristo exaltado. A Bíblia diz que dos nascidos de mulher, nenhum homem era maior do que João Batista. Mas comparando ele com o menor do céu, ele ainda era pequeno. E você muitas vezes quer ser grande. Reflita nisso. Deixa Cristo aparecer. Faça que nem João disse. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Tópico 3. Está acabando. Sinais. Você crê? Crê e verás a glória de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Diante de tão imensa glória, poder e autoridade, não nos espanta saber que, com a obediência dos discípulos em pregar o Evangelho por toda a parte, o Senhor tenha cooperado fielmente com eles, confirmando a palavra por meio de sinais. Até hoje, quando a igreja proclama a mensagem de Deus, o próprio Deus se encarrega de confirmar essa mensagem com a manifestação de seu poder. Pregue a palavra. No momento que você pregar, vidas vão ser libertas, vidas vão ser curadas, pessoas vão ser transformadas. Por quê? Porque é o Senhor quem faz isso, não somos nós. Nós somos apenas uma ferramenta para ser utilizada. Somos apenas um vaso na mão do oleiro. Nossa aplicação pessoal: temos o mais poderoso Senhor e a mais poderosa mensagem. Portanto, deixando de lado todo medo ou timidez, preguemos com ousadia o Evangelho de Cristo a tantos quantos estiverem ao nosso alcance. Eu não tenho que escolher para quem vou pregar. É quem tiver ao meu alcance, é quem tiver ali de forma acessível, até mesmo seja através de uma rede social, de um bate-papo que for. Pregue a mensagem, anuncie o reino. E os nossos agradecimentos, agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a você que é inscrito, a você que é inscrita no nosso canal. Me ajuda, compartilha, manda para mais pessoas, tá certo? Esse vídeo para que possam estar aqui aprendendo juntamente conosco. Quero sempre agradecer a minha esposa, Gabi Menê, aos familiares, aos amigos, a PEC, né, que nos proporciona essa revista para trazendo aqui a mensagem, e claro, ao YouTube, que nos dá a oportunidade de transmitir a palavra de Deus através aqui deste canal, tá certo? Sou grato a Deus, quero agradecer, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e vos guarde, livre de todo mal, e até o nosso próximo vídeo, para a glória do Senhor Jesus.